Tudo bem, pessoal? É uma alegria receber aqui o Aloísio Gurgel, que é advogado, consultor político e também professor de Direito. O Aloísio acabou de dar uma palestra brilhante aqui no Combracons, Congresso Nacional de Conservadores, onde ele abordou os principais pontos que a nova lei eleitoral para 2020 nos trouxe, onde ele abordou os principais desafios da lei eleitoral para 2020. Aloísio, do ponto de vista do pré-candidato, do ponto de vista daquele que quer se pré-candidatar, está pensando em se pré-candidatar ou até já é um pré-candidato, o que você diria? Assim, quais são as dicas principais que você julga importantes para que essas pessoas possam já ter uma noção, se habituarem a esse novo cenário? Bom dia. Primeiramente, Márcio, agradecer a oportunidade, parabenizar a equipe pelo trabalho. E, de fato, os pré-candidatos vão encarar agora para o ano de 2020 algumas situações que elas modificam completamente a forma que nós tínhamos de fazer as eleições, principalmente as municipais. E dentro desse processo, Márcio, nós temos uma infinidade de regras eleitorais que dizem respeito principalmente à propaganda partidária, que sem dúvida alguma é o tema de maior procura por parte de pré-candidatos. Vale dizer também que nós já estamos no ano eleitoral, que antecede as eleições de 4 de outubro de 2020. Mas, sem dúvida alguma, Márcio, como foi abordado aqui, alguns aspectos eles são muito novos, muito recentes, e merecem que esses pré-candidatos se debrucem sobre eles. E se fosse para destacar algum aqui para vocês, sem dúvida, principalmente a questão, primeiro, do fim das coligações para as eleições proporcionais nos municípios e também a nova lei que criminaliza a denunciação caluniosa com a finalidade eleitoral. É o que se popularizou, Márcio, vulgarmente, como sendo aquela lei de criminalização das fake news. Então, assim, nós não teremos mais coligações em 2020 para os cargos proporcionais, ou seja, aqueles que pretendem se candidatar a vereadores, eles não poderão mais contar com os votos da coligação, ou seja, ele agora tem um papel fundamental dentro da campanha dele de amealhar o máximo número de votos para si, para que só assim ele possa ser eleito. Aquela coisa que a gente vê no Brasil de candidatos famosos arrastando outros, isso em 2020 não vai acontecer. Vale dizer também que as coligações elas continuam permitidas, mas apenas para o cargo de prefeito, no ano que vem, em 2020. E um segundo tópico que foi abordado aqui, Márcio, que também é bastante sensível, diz respeito à promulgação de uma nova lei que, como já adiantei, ficou conhecida popularmente como a criminalização das fake news. O que é isso? Bom, pessoal, você acusar alguém de cometer algum crime é crime, é calúnia, desde que você saiba que é mentira ou que aquela pessoa não cometeu aquele ato que você acusa. E isso pode se reverter também em um outro crime contra a honra, que é a denunciação caluniosa. Ou seja, quando você denuncia alguém pela prática de um crime que você sabe que não existiu. E nesse processo, Márcio, a denunciação caluniosa com finalidade eleitoral, ela ganhou um contorno de importância muito grande, porque ela majorou a pena desse tipo de crime da denunciação caluniosa. Enquanto no Código Penal nós temos um limite de pena que começa em meses, quando você tem uma denunciação caluniosa com um fim eleitoral, essa pena ela subiu sensivelmente. Ou seja, atualmente nós temos ali uma pena entre 2 a 8 anos para aquele que fizer denúncias sabidamente falsas com finalidade eleitoral contra outras pessoas. Então, nesse sentido, é muito importante que os pré-candidatos estejam preparados com uma boa assessoria, com uma boa equipe, para evitar esses percalços pelo meio do caminho, para que isso não acabe impedindo que esse pré-candidato tenha êxito nas eleições de 2020. Muito bom, Aloísio. Pessoal, para vocês verem a importância que tem desse conhecimento. Eu acredito, fiquei pensando aqui, que muita gente não está sabendo disso e muitas vezes até candidatos que são excelentes, que provavelmente
possam ser políticos de primeira, né, que honram ali aquele dom, né, e a confiança que o seu eleitor deu a ele, possa fazer um excelente trabalho que muitas vezes pode colocar a perder, né, um trabalho por conta da falta de conhecimento. Muitas vezes pode ser impugnado por um outro, né, por falta de conhecimento possa ser impugnada a sua candidatura por um adversário, né? E outra coisa, Luiz, a importância do que você falou no final das pessoas terem bons contatos, né, boas fontes para que elas possam buscar essas informações. Se você me permitir, eu vou colocar o telefone do Aloísio na descrição do vídeo, para que qualquer coisa as pessoas possam entrar em contato contigo para tirar alguma dúvida e se aprofundar um pouco mais. Sem dúvida, Márcio. Isso é um ponto sensível e demanda apenas, como disse e repito, de uma boa assessoria para que o candidato não tenha não só prejuízo da candidatura, mas até em relação aos votos. Porque, afinal de contas, pega muito mal dentro do período político um determinado candidato ser acusado de estar denunciando crimes que sabidamente ele sabe que ou não foram cometidos, ou então que não foram cometidos por uma determinada pessoa que ele acusa. Então esse ponto é sensível e eu fico à disposição dos amigos que precisarem para ajudar dentro desse processo de alguma maneira a esclarecer essa situação que ainda é recente e que ainda vai haver uma boa discussão no país em torno do assunto. Maravilha, doutor Aloísio. E eu, como cidadão, fiquei pensando, né? Como eu posso me informar de maneira mais simples, né, subjetiva, para que eu possa também ficar de olho naquele que o candidato da minha preferência, até para eu poder escolher se eu estou em dúvida, né, e também vigiar os outros candidatos que são adversários, os outros candidatos que são adversários que muitas vezes possam atrapalhar. Então, assim, eu acho que o cidadão comum ele pode também colaborar com o seu candidato, né? Quais são as dicas que você pode dar para o cidadão comum, para que ele possa também fazer esse monitoramento aí dos candidatos e pré-candidatos? Veja bem, Márcio, esse é um ponto muito sensível também que você tocou, muito interessante, porque o protagonista das eleições, muitas pessoas imaginam que seja o candidato, mas o grande protagonista são vocês, são os eleitores, são os cidadãos. E dentro desse processo, é natural que o cidadão venha a conhecer quem são os candidatos para só então fazer um juízo de valor sobre aquele que ele acredita que seja o melhor e mais preparado para trabalhar pelo povo de sua cidade. Então, dentro desse processo, é muito importante que o cidadão, ao buscar informações sobre os candidatos, observe também se as condutas dele, Márcio, estão coerentes e condizentes com o que manda a lei. Veja, não é um bom começo para nenhum tipo de candidato startar com problemas relativos a propagandas indevidas, propagandas antecipadas. Isso já denota um certo desprezo pelas nossas regras eleitorais. Então você, cidadão, espectador aqui do Honestidade Intelectual, você tem um papel fundamental para desempenhar nessa campanha. Seja buscando e coletando informações sobre o candidato para escolher o que melhor represente a sua cidade, seja também para observar os ilícitos, Márcio. Olha, vejam bem, pessoal, toda e qualquer pessoa que seja um cidadão, ou seja, que tenha a capacidade de votar, ele pode formular denúncias junto ao seu tribunal de origem. E, costumeiramente, os tribunais disponibilizam, inclusive, um número para que você faça essas denúncias. Algumas das vezes, se for o caso, você pode fazê-la de maneira anônima e isso será apurado pela Justiça Eleitoral. Então você que é cidadão, que se interessa pela política e pelo progresso da sua cidade, deve sim fiscalizar os candidatos e, havendo qualquer tipo de ilícito, encaminhar a denúncia para o órgão competente, que será, sem dúvida, o Tribunal Regional. Dessa maneira, o cidadão ajuda o processo político e colabora com o nosso processo democrático, de modo a garantir o que, Márcio? Precisamente que as nossas regras eleitorais elas sejam efetivamente cumpridas pelo candidato. Então você, cidadão, você, eleitor, é o grande protagonista das eleições vindouras de 2020 e deve sim buscar informações sobre os candidatos,
selecionar aquele que você julga mais preparado para trabalhar pelo seu povo, mas não desleixar também em relação a eventuais candidatos que ultrapassam os limites dessas regras eleitorais, Márcio, e que iniciam com um pontapé um pouco equivocado. Nós precisamos de ordem e, nesse processo, o cidadão ele é fundamental para que a lei eleitoral também seja observada. Então, mais uma vez, você cidadão, você eleitor, deve sim pegar todo o material que suspeitar ser ilícito e encaminhar aos tribunais regionais eleitorais, porque aí lá o órgão competente vai apurar se a sua denúncia procedia ou se não, ou se realmente era uma conduta que o candidato poderia adotar. Vejam bem, essa denúncia que vocês fazem no Tribunal Regional Eleitoral, vocês fiquem tranquilos, porque ao contrário do que eu disse há pouco sobre fake news com finalidade eleitoral, essas denúncias elas vão apurar apenas a irregularidade administrativa de descumprimento de regras eleitorais. E elas precisamente, em boa parte do nosso país, Márcio, elas giram em torno da propaganda antecipada. Então fiquem atentos, informem-se também sobre as regras para a propaganda eleitoral. Não é nada de outro mundo, qualquer cidadão comum pode acessar isso nos órgãos oficiais, colher essas informações e fiscalizem para que o processo democrático e as eleições em 2020 na sua cidade seja garantido com a melhor excelência possível. Porque, afinal de contas, o intuito de todos é melhorar a vida do nosso povo, melhorar a vida da nossa cidade. Consequentemente, todos nós cidadãos envolvidos no território sairão, sem dúvida alguma, beneficiados desse processo. Muito bom, Luiz. Muito obrigado pelas dicas preciosas, né? Que bom, né? Que bom que a gente possa ter pessoas esclarecidas como você, né? Que é também um membro da ACONS, né, Luiz? Perfeito. A ACONS, que é essa associação que faz tanto bem, né, para a direita nacional. É isso aí. Mais uma vez eu parabenizo a equipe, Márcio. Agradeço a honra aqui dessa oportunidade e repito mais uma vez, são vocês eleitores que farão a diferença para 2020. Desejo boas eleições para todo mundo, que os melhores sejam vencedores e que eles estejam do nosso lado.